quais são as principais festas ou comemorações típicas da sua região que podem se tornar novos formatos de mídia ou meios para os anunciantes. É uma resposta que vai trazer, assim, eu parto do princípio que é uma pluralidade de possibilidades no Nordeste. O Nordeste é uma região extremamente plural em termos de festividades e comemorações. Mas tem duas festividades que eu acho que ela passa a ser uma unanimidade nos 9 estados, que é o São João, né? O São João é uma coisa assim que tem no Brasil todo, mas é muito típico no Nordeste. É tão típico, eu vou dar o exemplo de Pernambuco, e eu acredito que outros estados tenham essa mesma perspectiva. É tão típico o São João e é tão importante como festividade ou comemoração local que nós não temos o feriado de Corpus Christi. O Corpus Christi é substituído pelo dia de São João, 24 de junho. Então é uma festa que movimenta o Nordeste com muita força. A gente tem Caruaru, que briga pelo título da capital do forró. A gente tem Campina Grande, que proclama o maior festival, o maior São João do mundo. Então a gente tem essa coisa bem emblemática de como o São João é uma festa extremamente importante. E as marcas já perceberam isso. Então quando você vai para esses lugares que tem tradição, né, com a festividade junina, você vê como eles fazem com que o espaço seja potencialmente aproveitado. As marcas estão presentes, não só com ativação da marca dentro da festividade, mas também com uma multiplicidade muito grande de possibilidades midiáticas, novos canais para interagir, para ter pontos de contato, até para também se aproximar do público. Então, São João seria essa primeira festa. A segunda é o Carnaval, né? Então, assim, a gente destaca de forma muito marcante o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Recife e o de Olinda, né? Então ali pau a pau. Claro que tem Carnaval em todos os estados do Nordeste, mas é muito mais confortável que eu demarque aqueles que de fato eu conheço, que estão mais próximos à minha realidade. Então é também uma festa que movimenta quantias vultuosas, presença de marca, possibilidades midiáticas sem fim, de muita aproximação com o público consumidor. Então, eu poderia destacar que essas festividades, tanto o São João como o Carnaval, são duas festas, duas comemorações que são muito fortes para se potencializar oportunidades de mídia, né, e de meios de contato, de aproximação com o target. Um evento realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em comemoração ao aniversário da cidade é a Festa das Neves, um dos eventos tradicionais que poderia explorar melhor novos formatos, especialmente o digital, assim como o Folia de Rua, que é um evento de pré-carnaval que ocorre na principal avenida da capital, no centro e em outros pontos da cidade, e também o Réveillon na Orla. O Estado ainda cresce e busca se consolidar com eventos voltados para a gastronomia e esportes, graças ao grande potencial turístico, praias paradisíacas e por a capital já ter ocupado a 3ª posição como cidade mais verde do mundo. Ainda com investimentos públicos, muitos equipamentos, a exemplo do Centro de Convenções, poderiam ter agendas mais constantes de eventos, nas mais diversas áreas. Observando o mercado aqui de Salvador, a gente tem grandes oportunidades para as marcas. Já que é verão o ano inteiro, a gente vem aí descobrindo, ainda mais esse cenário pós-pandemia, oportunidades de inserir a sua marca, grandes marcas, até marcas pequenas, em eventos customizados. Então a gente tem evento direcionado para grande público, né, para público expressivo, mas também para público customizado. Então a gente observa barracas de praias fazendo eventos, a gente observa marcas trazendo eventos próprios e, por que não, marcas se juntando e fazendo eventos, dando a oportunidade para as marcas estarem presentes. Qual é o setor econômico que predomina na sua região? Vamos começar falando o seguinte, eu estou na região Nordeste, ok? E na região Nordeste a gente tem 9 estados. Há uma diversidade muito grande também de setores que movimentam a economia. Então a gente podia destacar
4 setores principais, que são basicamente os setores que movimentam a economia mundial. Mas no Nordeste é muito fácil, muito forte: a agropecuária, o setor de serviços, a indústria, por conta do fomento e das possibilidades de redução de índices de impostos, que são incentivos fiscais que o Nordeste oferece para várias indústrias se instalarem lá, e também o setor de turismo. Se a gente pensar só no turismo doméstico, o Nordeste é o principal mercado em termos turísticos receptor, por conta das belas praias, por conta da natureza exuberante, por conta do clima, que é a maior parte do ano, é verão, né? Então, a gente tem todos esses elementos que ajudam. Vamos pensar na agropecuária, que envolve agricultura e criação de animais. Então, é uma região que tem uma tradição, tanto na agricultura, né, de semear, e de plantar, de colher, de produção grande, como também a criação de animais. Então, a agropecuária a gente tem uma forte vocação nessa área, com todas as dificuldades de regiões que têm seca e falta de irrigação, essas coisas todas, mas ainda é um dos setores que movimenta a economia. Quando a gente fala de serviços, a gente tem serviços educacionais, a gente tem a questão dos serviços médicos. Por exemplo, em Recife, a gente tem um polo bem expressivo em termos de polo médico, né? Desenvolver tecnologias de pessoas que têm formação e têm desenvolvido tecnologias bem interessantes na área médica. E também polo tecnológico, não só em Pernambuco, como também na Bahia. Então, esses serviços que envolvem, né, educação, medicina e tecnologia são bem expressivos também no Nordeste. Voltando à questão da indústria, a indústria, por conta dos incentivos fiscais que os governos, né, os governadores, os gestores dos estados do Nordeste têm oferecido para várias indústrias se instalarem na região. E, por fim, a questão do turismo, que eu já até enfatizei, que nós somos um polo receptivo muito importante para o turismo doméstico e também o turismo internacional. Atualmente, o setor de serviços e comércio representa mais de 80% do PIB do estado, predominando na região. O setor industrial representa aproximadamente 15% do PIB e o setor agropecuário 4%. Em um período de 10 anos, entre 2010 e 2019, o número de empresas em atuação cresceu mais de 70%. João Pessoa, a capital do estado, responde por pouco mais de 1/3 do Produto Interno Bruto da Paraíba, com cerca de 17 mil empresas, ocupando a 43ª posição no ranking dos maiores PIBs entre as 5 mil cidades do país. Porém, do ponto de vista das ocupações na capital, a maior parte está situada no serviço público, com mais de 82 mil vagas de emprego. Em relação ao universo da publicidade, existem 140 agências registradas no estado, estando a maior parte localizada em João Pessoa e Campina Grande. Quanto ao investimento em publicidade e propaganda, além da participação predominante do setor de serviços, também é relevante a participação do investimento público. Entre 2012 e 2021, o governo do estado da Paraíba e a Prefeitura Municipal de João Pessoa despenderam juntos mais de 350 milhões de reais em publicidade institucional. Todos esses dados estão amparados em pesquisas do IBGE, do SEBRAE e em informações presentes em portais da transparência. Hoje a gente vem observando o setor econômico se aquecendo. Hoje o mercado vem se aquecendo em relação às plataformas midiáticas, em relação às oportunidades de mídia. Durante a pandemia, a gente viu um aquecimento do mercado, porque, um exemplo, né, a placa de outdoor, já que Salvador tem como um dos principais meios de comunicação o outdoor, a gente não viu outdoor vazio, outdoor em branco. A gente viu as marcas, sim, usando as placas de outdoor, sinalizando o cuidado com o público. Fique em casa, estamos juntos, vamos passar por essa juntos. Então a gente viu marcas tradicionais e marcas importantes trazendo uma mensagem. Então o meio continuou ativo. Quando a gente observa ainda o setor econômico, a gente vê que Salvador, a Bahia como um todo, o Nordeste e Salvador, continua sendo aí a bola da vez pensando em investimentos. A gente vê que grandes incorporações têm conseguido alcançar alguns resultados importantes aqui. A gente observa, por exemplo, a oportunidade em juntar mídias que
através do cross-mídia, né, mídias possíveis, de fazer com que as marcas consigam trazer o sucesso. Com relação às descobertas da sua pesquisa a respeito do consumo de mídia na sua região, como isso ocorre? A predominância de algum meio ou veículo? Existem particularidades que você acredita que sejam relevantes compartilhar? Existe algum meio de comunicação que melhor represente a sua região? Como é o consumo de mídia na região Nordeste? O nordestino em si já é um povo muito acolhedor, é um povo muito gregário. Então, assim, as possibilidades midiáticas que possibilitam integração, possibilitam circulação de comunicação, de conteúdo, de aproximação, são muito bem recebidas no Nordeste, por conta da própria característica do povo. Esse povo acolhedor, que gosta de conversar, que faz amizade na fila do supermercado, essa coisa do nordestino ter essa casa de portas abertas. Então, todas as possibilidades midiáticas que tem, as possibilidades interativas, de aproximação, ou seja, o que a gente tem chamado de mídias de aproximação, são muito bem-vindas. Então, se você monta um evento e você cria lá um canal, uma ativação de mídia, onde o nordestino pode interagir, pode conversar, pode postar, pode se relacionar com a marca, são muito bem-vindas. Essa coisa, principalmente se for mediada também pelo humano, né? Não só a máquina mediando. Se existe algum meio ou a predominância de algum veículo, né? Assim, ainda o veículo que tem a maior penetração no Nordeste ainda é a televisão, né? Essa coisa da relação que a TV tem. Inclusive, eu desenvolvi algumas pesquisas nessa área, né? Quando a gente estava trabalhando com a digitalização da televisão no Brasil, a relação afetiva com a TV ainda é muito grande, né? Hoje a gente fala muito assim que a TV tem perdido audiência. O que houve foi uma reconfiguração do consumo de TV. Como é que isso acontece? A televisão continua sendo muito consumida, mas ela saiu daquela tela grande, em alguns casos, e passou para as telas menores, as telas móveis. Então as pessoas continuam consumindo muito conteúdo de televisão. Claro que isso somado a outros conteúdos de vídeo, né? Como as plataformas de streaming e por aí vai. Mas a televisão tem uma relação muito afetiva com o consumidor nordestino. E o consumidor nordestino tem uma relação muito afetiva com a TV e com o rádio, porque o rádio tem essa relação dos comunicadores. Então, as pessoas seguem os comunicadores, se identificam com os comunicadores, se sentem próximos, como alguém da família, alguém que está partilhando seu dia a dia, do seu deslocamento do trabalho. Então, o nordestino é muito, muito apegado à TV e ao rádio. E outra mídia que tem uma expressividade muito grande, claro que ela sofreu um pouco quando a gente ficou em isolamento social por conta da pandemia, são as mídias exteriores, né? Porque quando a gente está em movimento, está na rua, a mídia nos atinge o tempo todo. Eu quero até enfatizar mais essa particularidade desse ser gregário, próximo, que gosta de se comunicar, que é receptivo ao contato, né? Que é receptivo à troca, que o nordestino é. E mesmo que nós tenhamos tantos estados dentro de uma única região e tenhamos diferenças que são bem emblemáticas, né? Entre o pernambucano, o alagoano, o baiano, tem diferenças bem marcantes. Mas essa característica de proximidade, de ser afetuoso, de gostar de estar junto, é uma característica do Nordeste. Então, essa é uma coisa bem interessante quando a gente pensa em planejamento de mídia ou pensa em potencializar as possibilidades de mercado. Existe algum meio de comunicação que melhor represente a sua região? Eu não diria que tem um meio que representa. Eu consideraria que a TV e o rádio, eles são muito próximos, eu não diria que representa, porque a gente também tem uma diversidade muito grande, mas se a gente considerar que 50% da população está na classe C, né, está ali no entremeio, a gente tem uma parcela pouco significativa nas classes A principalmente, e B, esses meios da TV aberta, ela tem uma penetração maior na população. Então, assim, eu acho que o meio que representa assim, a maioria, né, já que é um estado uma região tão grande, é a televisão, ainda a televisão aberta. O meio TV e o meio rádio continuam liderando o investimento publicitário para o mercado público e privado. E aqui vale também ressaltar como o rádio, nas últimas décadas, conseguiu gerar novas oportunidades comerciais para conquistar novos anunciantes, como ativações, pitstops e ações promocionais associadas a inserções no break e merchants.
No impresso, atualmente contamos apenas com um jornal em circulação, o Jornal União, fundado em 1893. Os demais veículos migraram para o ambiente digital. E por falar em digital, esse cresce a cada dia. Nosso estado possui uma representatividade política muito forte e, para esse segmento, os portais e blogs representam grande atuação. Com isso, movimentam muitos espaços publicitários, como web banners e public posts. Na mídia externa, outdoor e buzzdoor predominam os investimentos. Nossas áreas urbanas não contemplam empenhos, mas temos painéis eletrônicos e placas indicativas que conversam bem com a rotina da cidade. Já na mídia indoor, os principais restaurantes, academias, elevadores e os maiores centros comerciais garantem investimentos contínuos. Uma característica do nosso mercado é a força do carro de som, para ações que precisam impactar de forma mais segmentada os bairros ou municípios do estado. Acompanhar esses movimentos da mídia é poder acompanhar também o ritmo e dinâmica do consumidor, que está cada vez mais multiplataforma. Nós que estudamos e atuamos no mercado, seguimos observando qual será a próxima mídia e mudanças em nosso estado. Salvador é uma das praças que mais se destaca em relação ao outdoor. Só que é interessante que a gente observa o público local, os profissionais, vendo a necessidade em fazer um cross-mídia. Então é muito difícil você ver aqui nessa praça a marca usando simplesmente um meio de comunicação. Então é uma combinação entre outdoor, entre busdoor, entre ações no metrô, ações no aeroporto, na TV, mas na TV tendo o cuidado de uso dos programas locais. E quando a gente faz uma combinação voltada para o público de classes mais populares, a gente vê o outdoor do mobiliário urbano, né, o outdoor em si social. Então é normal dentro das comunidades a gente ver as placas de outdoor ou placas sinalizadas dentro da comunidade para conseguir alcançar a atenção e o engajamento em si do público, já que nós estamos falando de uma cidade onde a sua maior participação são pessoas voltadas para as classes mais populares e que moram, residem dentro das comunidades. Então a gente vê essa combinação, essa necessidade do mercado entender o quanto é importante estar em vários pontos de contato. Qual é a jornada do consumidor? Então é uma jornada que a gente consegue através do celular, na mídia digital? Sim, mas não só na mídia digital. Então é importante o anúncio estar no outdoor, o anúncio estar no busdoor, que a gente vem observando muito isso. As marcas fazerem eventos, fazerem ações, principalmente nessa retomada, e o cuidado que as marcas estão tendo em atuar nos programas locais. Não só no uso dos programas locais, como também, um fato muito importante, que é o uso dos micro-influenciadores, dos nano-influenciadores. Então Salvador se destaca muito em entender essa necessidade do uso dos meios de comunicação, mas a presença no digital, mas de maneira mais orgânica, onde a gente vai buscar pessoas mais acessíveis, né? Pessoas mais próximas, com a ideia da construção do laço forte. Que aí a gente traz o olhar, por exemplo, dos nanos influenciadores, dos micro influenciadores. E é interessante que marcas nacionais vêm descobrindo o uso dos nanos influenciadores e micro influenciadores para alcançar o seu público em si.